Meus lindos, aula de eletroquímica, a nossa primeira aula. A eletroquímica se divide em duas partes, pilha e eletrólise. Mas o que é uma pilha? Pilha é simplesmente uma reação química de oxirredução, que quando ocorre, produz energia elétrica. Então, o que é uma pilha? É transformação de energia química dos átomos em energia elétrica. Mas para isso ocorrer, precisamos de uma oxirredução. Lembra? O átomozinho oxida e o átomozinho reduz. Oxida quando perde elétron, o NOx aumenta, e reduz quando ele recebe elétron e o NOx, obviamente, reduz, tá? Agora, moçada, a pilha é uma reação espontânea. Por quê? Tu precisa fazer alguma coisa para a pilha funcionar? Não. Então, numa pilha, a gente só precisa colocar os reagentes junto e a reação vai acontecer por si só. Portanto, toda pilha é espontânea. E o que é mesmo que ela faz? Transforma a energia química dos átomos em energia elétrica. E o inverso de pilha? Bom, o inverso de pilha se chama eletrólise. O que a eletrólise faz? Ela consome, ela gasta energia elétrica para que ocorra uma reação de óxido-redução. Então, o que tu tem? A reação de óxido-redução. O que tu gasta para fazer essa reação acontecer? Energia elétrica. Então, se a reação de óxido-redução só ocorre por causa da energia elétrica, a eletrólise é uma reação o quê? Não espontânea, tá? Sempre que nós estivermos falando de pilha, de eletrólise, vai aparecer para nós nas questões este E0RED, que significa potencial padrão de redução. Então o RED que tu tá vendo aqui, é redução. E o que significa potencial? Qual é o significado da palavra potencial? Dificuldade ou facilidade. Se eu tenho facilidade em química, eu tenho um grande potencial para química. Se eu tenho dificuldade em português, é porque eu tenho um baixo potencial para português. Então lembre, potencial quer dizer facilidade ou dificuldade. Então, olha bem, se eu tenho um grande potencial de redução, quer dizer que eu tenho facilidade em reduzir. Eu reduzo com facilidade. Lembra que quem sofre redução é o agente oxidante? Lembra disso das nossas aulas anteriores? Então, moçada, uma das questões mais difíceis que sempre cai. Quem é o melhor agente oxidante? Tem uma tabela com vários valores. Quem é o melhor agente oxidante? É quem tiver o maior potencial da tabela. Então, naquela tabela da questão, tu olha quem tem o maior potencial de redução. Este cara é quem reduz mais fácil. Se reduz mais fácil, é o melhor agente oxidante. O inverso agora. Se eu tenho baixo potencial de redução, eu não sirvo para reduzir. Se eu não sirvo para reduzir, eu sirvo para quê então? Para oxidar. Oxidação. Então, quem tem baixo potencial de redução, oxida facilmente. E se oxida facilmente, o que eu sou? O melhor agente redutor. E aí a gente volta para aquela questão de novo que cai tanto. Uma tabelinha com 5 valores. Quem é o melhor agente redutor? O melhor agente redutor é quem tem o menor potencial de redução. Então, moçada, isso é o que tu mais tem que saber da aula de hoje.
é o principal item que tu tem que saber. Quem tem maior potencial de redução, reduz facilmente e é o teu melhor agente oxidante. Quem tem baixo potencial de redução, oxida mais fácil. E ao oxidar mais fácil, é o melhor agente redutor. Vejamos um exemplo. Eu tenho aqui os potenciais, tá certo? E eu escolhi dois. O potencial do zinco, menos 0,76 volts, e o potencial do cobre, 0,34 volts. Qual dos dois valores é maior? Obviamente que este aqui é o maior potencial de redução. Se ele é o maior potencial de redução, ele que reduz mais fácil. Então, para reduzir, tem que passar de mais 2 para 0. Mais 2 para 0, não está reduzindo? Tá, né? Está reduzindo. Então, esta reação aqui, ela só pode ocorrer nesse sentido. Quem tem o maior potencial, reduz. Então, o cobre mais 2, ele vai reduzir e vai se transformar em cobre 0. Como que eu sei isso? É ele que tem o maior potencial, tá? Agora aqui o zinco, ó. O que aconteceu aqui com o zinco? Entre os dois valores, ele é o menor potencial. Se ele tem o menor potencial de redução, ele não serve para reduzir. Então o que vai acontecer com ele? A oxidação. E só oxida quando o NOx aumenta. E por que é que o NOx aumenta? Porque perdeu elétron. Então, ó, de 0 para mais 2, o NOx aumentou. Então, olha aqui, moçada, oxida. Então, quem é que está oxidando? O zinco 0. Ele passa para zinco mais o que, pessoal? Mais 2. Deu para entender? Boris, e não podia ser tudo ao contrário? Claro que não, povo. Claro que não. Quem tem maior potencial, reduz. Se reduz, mais 2 para 0. Quem tem o menor potencial, só pode oxidar. Qual é a única maneira de oxidar? É o NOx aumentar. Isto aqui pode vir deste jeito numa questão ou assim, que é a maneira mais comum de aparecer. Então a gente tem a mesma coisa aqui e aqui, tá? Qual dos dois valores é maior? Este aqui, ó, é o maior valor. Se este aqui é o maior valor, então tu tem que guardar. Aqui, ó, reduz, tá? Já no zinco, eu tenho o menor valor. Afinal de contas, eu tenho aqui ó, menos 0,76. Então, se ele tem o menor potencial de redução, ele não serve para reduzir. Ele é quem, o que, pessoal? Oxida. Tu pode saber esse assunto tanto quanto eu. Mas, se tu não prestar atenção nas setinhas, tu vai errar. Mesmo sabendo o assunto. Por quê, pessoal? As setinhas que estão aqui, ela precisa concordar com o que tu escreveu aqui. Como assim? Ó, tu não escreveu oxida aqui? Escreveu. Quando que oxida? Quando o NOx aumenta. O NOx aumenta, oxida. Então, para oxidar, tem que passar de 0 para mais 2. Então, meus queridos, meus lindos, esta reação, ela só acontece neste sentido aqui, ó. Sentido que oxida. Então, nesse sentido, o zinco oxida.
Se o zinco oxida, lembre que ele é o nosso agente redutor. E a reação de baixo? A reação de baixo, ela tem que reduzir. Então, reduzir, já está no nome, né? O que está acontecendo? Reduz o NOx. Então, de mais 2 para 0, está reduzindo? Claro que está reduzindo, né? Então, aqui a setinha, ó, ela já está no sentido correto. Eu só estou reforçando aqui para ti, ó. Tá certo? Ó, ela ocorre no sentido de reduzir. Ó, deixei ou não deixei as setinhas concordando com o que eu escrevi aqui? Sim. Povo, tu só vai acertar uma questão mais difícil, mais complicada, se tu fizer isto aqui. Tu tem que inverter alguma reação se for necessário. Lembre, quem tem maior potencial reduz. Então a tua reação tem que ser de redução. Quem tem o menor potencial oxida. Então a tua reação tem que ser de oxidação. Tem que aumentar o NOx. Tem que estar perdendo elétron para ser uma oxidação, tá? Um outro caso agora que tem a ver com o que está aqui no quadro. Eu peguei um bastão de zinco, aqui está ele, ó, bonitão, e mergulhei numa solução de cobre mais 2, tá? Então essa solução de cobre mais 2 tem um outro ânion aqui junto, que pode ser cloreto, sulfato, fosfato, qualquer outro íon negativo. Só quero que tu lembre que tem um outro íon junto, negativo aqui. Como não vai acontecer nada com ele, eu não estou representando ele. Uma outra coisa importante que eu quero te lembrar desde já. Toda solução que tenha íons cúprico, o cobre mais 2 é o cúprico, o cobre mais 1 é o cuproso. Toda solução que tenha cobre mais 2 é azul. Então, isto aqui tudo, ó, é azul, por causa da presença de uns cobre mais 2. Muitas vezes, uma questão difícil, a única pista que tu tem é a solução ser azul. Quando eles te dizem lá no enunciado que a solução é azulada, eles estão te dizendo que tem cobre mais 2. Tá? Se liga no detalhe. Então, pessoal, eu tenho um zinco, um bastão de zinco, mergulhado numa solução de cobre mais 2, que é azulada. O que vai acontecer à medida que o tempo passa? O que está aqui em cima. Ó, o zinco vai oxidar, se transformando em zinco mais 2. Então, começa, pessoal, a sair daqui do bloco que tem zinco, dessa lâmina, desse bastão, começa a sair, tá certo? Ó, zinco mais 2. Ó, um monte de zinco mais 2, pessoal. Um monte de zinco mais 2. Porque é isso que acontece com o zinco em presença do cobre. O zinco oxida, tá? Então, esse bastão de zinco, ele vai ser corroído pela oxidação. A oxidação vai comer ele. Então, ele vai começar a diminuir de tamanho, tá certo? Mas, o que acontece com o cobre? Alguma coisa também acontece com o cobre. E o que acontece? O que está aqui. Como o cobre tem maior potencial que o zinco, o cobre reduz. Se o cobre reduz, ele vai passar de mais 2 para 0. Então, esse cobre que está aqui,
ele vai vir se depositar aqui na placa, ó, pessoal. Cobre 0. Então, esse bastão aqui, ó, ele vai ficar todo ele revestido de cobre 0. Então, o que está acontecendo? Na solução, uma troca de cobre mais 2 por zinco mais 2. E no bastão, apenas na parte mergulhada. Então, só nessa parte para baixo aqui, ó. Daqui para fora, o zinco está intacto. Nessa parte aqui mergulhada, está trocando zinco por cobre. Então, aqui está tendo um revestimento de cobre. Quanto mais tempo esse zinco ficar mergulhado na solução de cobre mais 2, mais vai trocar zinco por cobre no bastão e na solução cobre mais 2 por zinco mais 2 aí, tá? Agora, pensa comigo. E se fosse o contrário? O bastão é de cobre e a solução é de zinco mais 2. Invertido, o contrário. O que queria acontecer? Absolutamente nada. A reação simplesmente não iria ocorrer. E por que a reação não iria ocorrer? Porque se eu tivesse aqui, ó, cobre e zinco mais 2, olha aqui, ó, o zinco mais 2 está depois da seta e o cobre 0 está depois da seta. Tu tá vendo que eles são os produtos? Se eles são os produtos, eles não reagem. Eles não são os reagentes. Então, se aqui tivesse um bastão de cobre mergulhado numa solução de gurizada zinco mais 2, poderia ficar 1 ano esse cobre mergulhado na solução de zinco. Não iria acontecer absolutamente nada. Então aqui, pessoal, trocou zinco por cobre e a minha solução, que inicialmente era toda azulzinha, à medida que foi diminuindo a concentração de íons cobre, foi perdendo a cor azulada, característica dos íons, o que? Cobre ali. Pessoal, quando ocorreu a mistura do zinco com o cobre, ocorreu uma pilha. A reação de óxido e redução espontânea acabou produzindo energia elétrica. Como que eu calculo a energia produzida? Bem fácil. Sempre eu vou calcular a variação de potencial, que também é chamada de FEM, força eletromotriz, ou simplesmente diferença de potencial, a variação de potencial. E como que a gente calcula isso? Fácil. Sempre o maior potencial menos o menor. O maior menos o menor. Então, no nosso exemplo que está aqui, ó, o zinco valia menos 0,76. O cobre mais 0,34. Então, ó, maior menos o menor. Mais 0,34, menos da fórmula, e o valor do menor, que é menos 0,76. Menos com menos deu mais. Então, a variação de potencial, a força eletromotriz, a diferença de potencial deu igual a 1,10 volts. Quero chamar a atenção de vocês para uma coisa importante. Sempre que for uma pilha, a reação é espontânea. E esse cálculo aqui sempre vai dar positivo. Olha como só pode dar positivo, porque tu está fazendo o maior menos o menor. Se tu faz o maior menos o menor, não dá sempre um valor positivo?
Sim. Então, lembre, toda pilha tem um ΔE maior do que zero. A reação é espontânea, o ΔE é maior do que zero. Consequentemente, aqui vai ser o contrário. A reação é não espontânea, então o ΔE é menor do que zero. Boris, mas como assim o ΔE é menor do que zero? Na verdade, povo, a gente vai fazer a conta sim, mas vai trocar o sinal. Como? Lembra do exemplo de antes? Se aqui fosse um bastão de cobre numa solução de zinco mais 2, o contrário daqui, né? Tá? Ó, um bastão de cobre numa solução de zinco mais 2. A reação iria ocorrer? Não. Mas eu poderia forçar a reação a acontecer aqui, gastando energia elétrica. Quanto de energia eu teria que gastar? 1,10 volts para fazer acontecer essa reação ao contrário. Como eu estou gastando energia, o sinal é negativo. Entendeu? Reação espontânea, ΔE positivo. Reação não espontânea, troca o sinal para negativo. Meus queridos, até daqui a pouquinho na correção dos exercícios.